Pessoal, nós estamos aqui no nosso segundo encontro, né, do grupo de estudo do DPL. O pessoal, agradecer a vocês que estão atendendo o nosso convite, né, participando aqui. E hoje a gente vai falar de um texto que é muito, muito importante, que é o Reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke. Aí eu queria ouvir primeiro de vocês aí. Eu sei que teve uns que puderam ler o texto antes, outros não, estão chegando agora. Mas é importante sim saber, mais ou menos, situar o que vocês conhecem do Edmund Burke. Estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Tá. Sim. Terezinha, você sabe quem é o Edmund Burke, Reginaldo? Eu até comprei o livro, mas eu ainda não tive tempo de ler. E também, infelizmente, não tive tempo de ler o material que você me mandou. Ah, tá bom, tá bom. Mas Tem eu sei que é tem os outros autor, textos não é? também, Conservador. né? Isso. Mas Lobão, confesso minha ignorância, mas um compromisso de que estudarei, não somente a partir de agora, mas em outros momentos. Tá? Por enquanto, sou aluno. Não tem problema, não tem problema. Eu também, professor Reginaldo. A ideia é instigar mesmo vocês a participarem, né, e conhecerem. O primeiro texto que a gente estudou foi o livro da Democracia na América, do Alex Tocqueville. Eu passei já para o Pablo. Eu acho, Pablo, eu já passei para vocês todo o texto? Todos eles? Não. Passou esses dois primeiros só. Ah, não, mas então, como é que eu posso fazer? Mando pelo e-mail? Como é que é? Manda pelo WhatsApp mesmo. Tá bom. Eu tenho todos eles já separados. Depois, no final aqui, você me lembra que eu já posso postar lá. Com a sequência, a gente já montou a sequência e tudo mais. Mas aí é o seguinte, o Edmund Burke, ele era um político e filósofo irlandês. Ele era ligado a um partido Whig, lá na Inglaterra. Eu não sei se a minha pronúncia é certa, né? Algum especialista aí em inglês ia ficar rindo da minha pronúncia, né? Eu já estou com o nariz meio cheio aqui, que eu peguei um resfriado. Tem os Tories, na Inglaterra, basicamente é o seguinte: você tem os Tories e tem os Whigs, né? A nomenclatura ligada à política inglesa. E é importante que a gente entenda isso para entender até a pessoa do Edmund Burke, o autor do texto que a gente está trabalhando, que é o Revoluções, Pensamentos, Reflexões sobre a Revolução Francesa. Tá? E aí o seguinte, ele pertence ao partido Whig, que é um partido considerado liberal. Mas a palavra liberal, como a gente vê, ela tem várias acepções. Se eu uso o liberal hoje no Brasil, ele tem um sentido. Nos Estados Unidos é outro sentido. Nos Estados Unidos, o Burke, ele seria o que a gente chamaria de conservador. E o liberal dos Estados Unidos é o nosso esquerdista. Hoje, por exemplo, o Partido Democrata, ele é tipo PSOL, PCdoB, as políticas que eles estão tendo lá, que é justamente um dos problemas que o liberalismo clássico ele foi tendo com o passar dos anos. Eu não sei quem é cristão aí, tal, mas tem um livro de uma editora evangélica que é do David Coates, Política e Visão Social, e ele vai ter um capítulo que ele vai falar sobre isso, sobre como o liberalismo ele vai mudando de sentido até chegar no aspecto identitário. Eu pertenço a muitos movimentos liberais no Brasil, e muitos deles têm essa postura mesmo, vão deixando o lado econômico, o lado da liberdade de consciência, para virar uma coisa identitária. É o que aconteceu lá nos Estados Unidos, algo que se a gente não tomar cuidado, até o DPL pode entrar nessa, viu? Cuidado. Porque, historicamente, isso ocorre. E o texto que a gente vai comentar hoje é justamente de um prenúncio de uma mudança que vai se dar de um movimento, entre aspas, que era bom. Tá? Então, olha só, voltando aqui para o tempo. O partido Whig, que era o partido do Edmund Burke, era um partido que favorecia a diminuição do poder do rei, né? Livre comércio, a tradição da Inglaterra, ele não era contra a tradição, e quanto o outro partido, o Tory, que é chamado de conservador, ele seria um pouco mais a favor de uma intervenção do governo na economia e uma manutenção do status quo da monarquia, uma monarquia mais absolutista.
Mas a diferença entre os dois grupos não era tão gritante como acontece até hoje. Os partidos trabalhistas, o Partido Conservador que tem na Inglaterra hoje. Tá? O Edmund Burke, ele era irlandês, estudou para ser advogado, fez filosofia, né, como era muito comum na época. Ele até tem vários livros publicados, além desse Reflexões sobre a Revolução na França, né? Um dos mais famosos dele é um sobre estética, que ele vai falar sobre a questão da beleza e tal, mas são coisas que ele trabalhou. Né? Ele foi parlamentar durante 30 anos, né, na Grã-Bretanha, representando a Irlanda, e ele, por exemplo, tinha uma posição interessante, né, em relação a muitos aspectos da política. Por exemplo, o Edmund Burke, ele era a favor da Revolução Americana, que resultou na independência dos Estados Unidos, mas ele era contra a Revolução Francesa, que é até o alvo do texto que a gente vai comentar hoje, né? Porque ele achava que a Revolução Francesa resultaria em tirania e constituiria um ditador. E foi justamente o que aconteceu. Durante os primeiros meses, a Revolução Francesa tirou um governo absolutista, que era o governo do Luís XIV, né? Governo extremamente fora dos padrões, assim, fora do que o mundo estava vivendo, e a Revolução veio para dar os direitos aos cidadãos, democracia, e resultou num período longo de terror, perseguição, onde mais de 16 mil pessoas foram mortas lá no período lá quando Robespierre, Robert Darnton, né, fizeram a política, foram perseguindo quem eles achavam que eram inimigos, e era um negócio assim terrível, né? Existia um jornalista lá, o Marat, que ele publicava nos jornais dele, os panfletos, quem era a favor da volta da monarquia. Às vezes era assim, uma vizinha da casa lá não gostava da outra mulher e tal, e ela acusava a mulher de ser monarquista. Aí passava por um processo bem típico que nós estamos vendo hoje, tá, gente? Da ideia do cancelamento. O problema do cancelamento na época da Revolução Francesa é que ele terminava com a guilhotina. Hoje a gente vê as pessoas que são canceladas estão fora aí do mundo, né, tal, das redes sociais. Eu tenho um livro aqui, não sei se vocês vão poder ler aí, que é sobre cultura do cancelamento. Um livro publicado pela LVM Editora, né, do Clube Ludovico, e ele tem aqui uma lista que eu achei interessante. O próprio autor é um jornalista, um advogado muito famoso dos Estados Unidos, esquerdista, né, que é o Alan Dershowitz, esse sobrenome judaico eu nunca sei pronunciar direito, e ao final ele mostra aqui uma lista de umas 8 páginas que ele chama de lista parcial, esse é o problema, dos indivíduos que foram cancelados ou tiveram suas aparições canceladas nos Estados Unidos hoje. E nessa lista ele tem pessoas que são de várias posições políticas, desde conservadoras como a Ann Coulter, até pessoas assim que são consideradas de esquerda, como Malcolm McDowell, alguns cineastas, James Gunn, que é um cineasta que claramente ele é de esquerda e tal, mas que por ele ter falado alguma coisa fora da patota foram cancelados. Então, nós estamos vendo hoje a cultura do cancelamento, o que já ocorria na Revolução Francesa, quando o Edmund Burke já preanunciou isso aí. E aí o seguinte, o texto que a gente está comentando, reflexões sobre a Revolução na França, o Edmund Burke escreveu como uma espécie de panfleto mesmo. A ideia dele era um panfleto, era um texto para refutar um artigo do Richard Price, um autor conhecido da época, não ficou tão conhecido como Edmund Burke, mas que ele vai falar sobre os problemas que a Revolução Francesa ia dar. E aí, quando ele escreveu isso, a maioria dos intelectuais falaram, não, gente, a Revolução Francesa é uma coisa muito boa, igualzinho fala hoje dos pensamentos socialistas e comunistas, tá? Não, muito bom e tal, legal, para mudar a sociedade, tirar a elite do poder e tal, os discursos são os mesmos. Daí a importância de um texto fundamental como esse do Edmund Burke, tá? Mas eu não queria só eu falar, não, tá, gente? Eu sei que a ideia aqui é um grupo de estudo. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação aí do pouco que você leu ou do muito que você leu, você pode
falar aí, tá bom? O Revoluções da França, então, essas reflexões sobre a Revolução Francesa, ele escreveu em contraposição ao autor Richard Price. E os comentadores da obra do Edmund Burke falam assim, que essa obra ela tem essa característica panfletária, esse aspecto assim, de defesa da posição, mas não deixa de ser um texto muito bem trabalhado, né? Aliás, a gente vê que na questão política, muitos panfletos, talvez até não tivessem a pretensão de serem muito eternizados, ficaram, como o próprio Manifesto Comunista, que é um texto pequeno, mas que, com todo o seu caráter panfletário, permaneceu como um documento fundacional importante. Tá? Qual que é a importância do Edmund Burke? Por que a gente aqui, século XXI, fevereiro de 2022, né, quando a gente está discutindo aqui, vai falar de um texto lá do final do século XVIII, qual que é a nossa importância assim, em relação a que ele é tão importante? Primeiro, o aspecto perene da discussão que o Edmund Burke veio falar, né, veio fazer para a gente. Né? Esse é um aspecto importante, porque as discussões políticas, os detalhes assim que ele discutiu lá, até hoje são discutidos, são debatidos. Essa questão do aspecto da revolução, a permanência, né, das coisas que deve ficar. Né? Quando ele publicou a obra, em 1790, ainda não estava tão claro o que ia acontecer com a Revolução Francesa. Né? Ela começou em 1789, um ano e pouco depois, então já com o decorrer da Revolução, ele até profetizou o que ia acontecer, porque para ele a Revolução ia resultar em um período de perseguição e até o surgimento de um ditador, que é o que acontece depois com a ascensão de Napoleão, que do início do século XIX vai ameaçar toda a Europa. Né? Então a gente tem que ficar muito atentos com isso. Então esse aspecto perene do pensamento do Edmund Burke é importante para a gente estar discutindo ele agora aqui, pelo século XXI, porque os mesmos erros que as gerações antigas cometeram, nós estamos vendo agora ser cometidas, né? Então, as mesmas dificuldades, as mesmas questões todas. O segundo aspecto que eu acho importante assim, do Edmund Burke que para mim, eu não sei se a leitura de vocês vai ser a mesma, minha. Como ele escreveu antes da formação das identidades, do que é um conservador hoje, o que é um esquerdista, o que seria um liberal, tal. O texto dele vai dar base para nós, de qualquer uma das matizes políticas que você estiver adotando. Eu me considero um liberal conservador em alguns pontos, né? Porque muitas coisas eu concordo com os liberais, a questão econômica, e na questão conservadora concordo com muitos deles. Então, às vezes também eu mudo de posição, depende do livro que eu estiver lendo, né? Depende do livro que a gente estiver lendo, aí você se empolga. E eu acho que é importante isso, a do Edmund Burke, por exemplo. A posição dele, ele é um Whig, concorda com a monarquia britânica, discorda da monarquia francesa absolutista. Ele isso, né? Como o Ronaldo Alvim está falando aí. A história é feita por fatos sucessivos que se sucedem sucessivamente, ou seja, que vão muitas vezes até tendo relação consigo, vai e volta, né, professor Alvim? E vai, retorna, isso é um ponto importante. Uma coisa importante, só voltando aqui para o Edmund Burke, é que, por exemplo, quando ele fala, ele é a favor da monarquia, mas é contra a monarquia absolutista. Essa é uma característica inerente que vai ser da identidade conservadora e até dos liberais na sua essência positiva, né? Que é a mudança gradual, no sentido da reforma, mas não da revolução. Ele vai chamar diversas vezes a Revolução Francesa do mal francês, né? Ele coloca isso aí diversas vezes no texto. Ele vai chamar essa visão de um grande terremoto, né? Uma modificação nos estamentos, na fundação. Isso, um conservador e mesmo um bom liberal vai ser contra o pensamento revolucionário, né? Um partido político que foi muito influenciado por visões burkeanas vai assumir o poder no início do século XX
na Holanda, e ele vai ter esse título, Partido Antirrevolucionário. O primeiro-ministro vai ser até um pastor protestante, o Abraham Kuyper, né? Durante alguns mandatos ele foi primeiro-ministro da Holanda e ajudou a formação até de uma reforma educacional na Holanda, fundando a Universidade Livre de Amsterdã e tudo mais. Lobão. Aí tem essa característica do conservadorismo liberal, a visão cética da realidade, né, da sociedade. A gente vê com critérios. Desculpa, gente, vai sair no vídeo aí, ó, o espirro. Tamanho do nariz desse, né, Pablo? Não adianta. Lobão, só para fazer uma pergunta bem simples aí, porque realmente... As que são simples, porque às vezes você achando que você não está entendendo, mas os outros também não estão. Fala aí, Pablo. Qual que era a diferença da monarquia francesa para a inglesa? Absolutista, enfim, você citou aí, mas eu não peguei muito bem. Por que ele era a favor de uma e não era da outra, entendeu? A monarquia inglesa, ela foi constituída desde a Idade Média. Primeiro menção assim de um limite da democracia, que o professor Reginaldo aí pode me ajudar aí, os do direito. A primeira constituição lá com o João Sem Terra, que é um descendente, um rei medieval importante, e que ele queria aumentar o seu poder no momento da formação da Inglaterra, né? E aí as nobreza inglesa fazem um acordo com ele lá, editam um documento chamado Magna Carta, que é a ancestral de todas as constituições, limitando o poder do rei. Então a história da monarquia inglesa é uma história de tensões entre o rei, que, claro, quer aumentar o seu poder, mas uma nobreza consciente de que poderia existir o rei, eles não são contra a existência do rei para dar unidade, uniformidade à nação, entretanto, o seu poder tem que ser limitado. E aí, a chamada Revolução Inglesa, que vai ocorrer um século antes do Edmund Burke, né, dele ter escrito, a chamada Revolução Gloriosa, foi justamente o momento que a Inglaterra tinha perdido uma dinastia de governantes, assumiu uma nova, chamada dinastia Stuart, que é escocesa. Você deve saber, Pablo, que as famílias reais na Europa, todas elas casam entre si para poder manter o poder. Então, uma princesa espanhola havia se casado com um rei inglês. Nós tivemos o caso do Brasil, né? Uma princesa austríaca casou-se com o nosso governante, era o Dom Pedro II, o Dom Pedro I também fez o casamento assim, que era uma maneira de manter o poder, e as casas reais não variam muito. Então, a Casa Real Stuart, escocesa, assumiu o trono britânico, né? Aí o Guilherme de Orange lá, tal, quis aumentar o poder, e o povo falou assim, não, rapaz, aqui não pode não, aqui você não vai se criar não. Aí fizeram a revolução, definiram o chamado Bill of Rights, que é um documento para diminuir o poder do rei, estabelecer a questão dos pesos e contrapesos, né, do governo, e aí a monarquia inglesa vai tendo esse percalço, para ter hoje a figura que a gente conhece, né? Eles têm a rainha, tem todo o governo, tem toda uma relação importante simbólica da monarquia na Inglaterra, só que ela era diferente do governo francês. O avô, por exemplo, do Luís XIV, Luís XVI, Luís XIV, ele era chamado do Rei Sol. Ele, na França, declarava assim, o Estado sou eu. Ele, atribuindo a questão do direito divino dos reis, os franceses vão ter governos cada vez mais absolutistas. A época da Revolução Francesa é uma disputa muito grande lá entre nobres, os pobres, né, na relação social, porque o governo, a França estava vivendo um problema econômico muito, muito grande. A Inglaterra já estava avançando economicamente com a Revolução Industrial e a França ficando para trás. E aí, como diz um historiador popular aí, quem faz as revoluções são as lombrigas, né? Então o povo começou a passar fome, eles começam a se revoltar e o alvo era a aristocracia, era a elite. E uma coisa interessante, Pablo e amigos aí, quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente tem que entender também umas questões temporais.
historicamente, a gente fala assim, a Revolução Francesa inaugura a Idade Contemporânea. Só que a gente esquece uns detalhes, quem não conhece os detalhes importantes. A legislação que governava a França era uma legislação medieval. Por exemplo, quando os primeiros revolucionários começam a invocar uma lei para diminuir o pagamento de impostos, fazer com que a aristocracia trabalhasse, né, tal, eles vão invocar heranças medievais, eles estão invocando leis medievais, princípios, direitos que a população mais pobre tinha da Idade Média. Então, é uma questão interessante aí. Embora a gente esteja muito próximo de nós, é todo um pensamento ainda medieval, conceitos medievais que estão sendo debatidos ali. E aí, o que eles vão argumentar? É a inovação do governo absolutista, de uma coisa, o poder maior para ele, que não era a tradição francesa, que de alguma maneira parecia com esse modelo inglês. E aí desenvolve-se, então, dois modelos de monarquia, o absolutista francês e o monarquia limitada inglesa. Por isso que o Edmund Burke vai falar, no sentido conservador, vamos conservar as tradições, aquilo que dá certo, aquilo que passou pelo teste do tempo, mas reformar aquilo que não está dando certo. Por isso que ele vai falar que a monarquia absolutista está errada. Mas ele vai falar que é errado também a maneira como ela vai ser retirada, através da revolução, que ele vai chamar de um terremoto das instituições. E o terremoto, quando ele passa, ele só destrói, e é o que aconteceu com a Revolução Francesa, né, o pensamento dele. A resposta foi longa, mas eu não sei se eu deixei claro para você aí. Sim, com certeza. Entendi. Então, a Magna Carta inglesa, ela é a mãe das constituições atuais. Mãe das constituições modernas. Entendi. Me corrija aí se eu estiver errado, algum jurisconsulto aí do grupo, tá? Mas ela vai dar essa herança importante. E os ingleses vão se orgulhar muito disso, de manter uma monarquia limitada, sabendo que o poder do rei pode entender isso. É uma característica que vai estar em contraponto, assim, por isso que eu escolhi esses textos, com pessoas que eu acho que tem que estar participando do DPL. Eu penso, esse grupo de estudo aí, especialmente agora que a gente está botando na internet para as pessoas ouvirem, que, assim, o nosso inimigo é o estatismo, a forma como o estatismo, especialmente falando aqui no Brasil, nós estamos aplicando essa ideia do Brasil, é constituído. Né? Qualquer partido, qualquer indivíduo que venha falar assim para mim, não, o Estado brasileiro não precisa mudar. Para mim é o inimigo, porque nós temos um Estado onde só os amigos são favorecidos, um sistema legal que é um cipoal de regulamentações, onde tudo só funciona se você consegue pagar. Né? Não sei se tem algum entre nós aí que é da área da justiça criminal, mas as estatísticas falam que mais de 90% dos crimes do Brasil não são sequer investigados. Né? Então, nós temos um problema sério de direitos no Brasil, assim, a garantia de direitos. E o pessoal vem falar assim, não, vamos aumentar mais ainda o Estado, e dar mais misericórdia. Você está alimentando um monstro. Alexandre, você quer comentar alguma coisa? Claro. Dentro desse debate seu, o maior problema do Brasil, na verdade, é isso que você acabou de comentar. Nós fomos construindo um Estado muito forte a partir das ideias de Marquês de Pombal, que vem lá da época do colonialismo, que simplesmente amplificou depois da Constituição de 1988. Uhum. E quando a gente olha esse debate, o que falta para o Brasil, na verdade, é principalmente ser um país com uma abertura e uma liberdade, vamos falar, tanto econômica como para o indivíduo, né? Uhum. Quando a gente transforma o Brasil em um país onde temos um Estado que toma conta de tudo e da vida das pessoas da forma que ele atua neste modelo, nós transformamos um país onde um pequeno empresário, um grande empresário, e até o próprio indivíduo tem muito pouco poder de barganha. Uhum. E aí, dentro do aparelho estatal,
o funcionalismo público ele vai defender sempre o Estado. Então, qualquer governo, não importa o modelo e o pensamento, quando chega no poder, a maior dificuldade que ele tem é estar diante de um Estado onde o próprio funcionalismo trabalha para esse Estado continuar forte e crescer cada vez mais. Então, né? É busca de privilégio. O próprio modelo nosso ele foi construído dessa forma. Em outros debates mais à frente, eu posso trazer para vocês a minha experiência como gestor e diretor no Ministério da Saúde neste governo, que durou 1 ano, a minha passagem dentro do Estado. E essa experiência foi riquíssima para entender e debater esse assunto, né? Mas eu queria só fazer esse apontamento e vamos dar sequência a esse debate, que desde o início eu estou achando assim, especial, e estarei aqui mais ativamente ao lado de vocês. Sim. Tá bom, tá bom. Lobão, eu acho que os próximos textos também vão ajudar. Fala, Pablo. Fazer um paralelo aí, você me corrija se estiver errado. Acho que tem uma pergunta no chat, o Pablo. Claro. A Terezinha está perguntando aqui por que o Burke fala que a Revolução Francesa foi essencialmente um movimento contra o cristianismo. Duas coisas são importantes aqui, Terezinha. O direito dos reis serem absolutos na França, ele foi articulado por juristas que diziam que era um direito divino. Então, ir contra o rei era ir contra o Deus. Então, aí, como houve essa união, e eu acredito hoje que mesmo cristãos aí não tem mais esse pensamento, essa visão relacionada a indivíduos ou tudo. Há teorias políticas cristãs que são mais bem trabalhadas que isso. Então, como havia essa relação íntima de cristianismo e o absolutismo, a Revolução Francesa vai ser contra isso. Contra essa identificação, né? E outro aspecto é que os próprios revolucionários, no decorrer do tempo, por influência da filosofia iluminista, vão entender que o cristianismo ele é o cimento que une a sociedade. Como eles queriam construir uma outra sociedade, eles chegaram a propor até um outro calendário, um calendário racional, segundo eles, mais preciso, de 10 dias, mudaram o nome dos meses e tal, ligados a temas da Revolução Francesa. E uma coisa interessante que a Nancy Pearcey, uma autora cristã, ela comenta que a mudança do calendário para 10 dias não foi contra até a questão da natureza. As pessoas não aguentavam trabalhar os 9 dias para poder descansar e tal. E logo, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi voltar ao calendário normal de 7 dias, para ter um dia entre 7 para descanso, que é uma tradição judaico-cristã, né, de ter o dia de descanso dos seus trabalhos, das suas atividades. Então, isso foi o que motivou os revolucionários franceses. Então, a identificação do direito divino dos reis, como uma ideia de Deus, né, uma interpretação bíblica que eles davam, no meu entender, errada, e o fato dos revolucionários, no decorrer da aplicação da Revolução, entender, olha, é o cristianismo que une essa sociedade. Se a gente quer construir uma outra sociedade, ele tem que destruir ele. Que é o que ocorre nos partidos de esquerda também. Eles entendem que o cristianismo é uma coisa perigosa, e por isso que eles proíbem. Eu lembro que nos anos 80, relatórios de missionários que entravam na cortina de ferro, tinha cortina de ferro, né? Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e tal, havia uma lista do que poderia um turista, por exemplo, entrar nesses países para visitar, né? Que são países até hoje muito bonitos, e ocidentais que podiam visitar, levavam alguma coisa, mas era proibido levar livros de política, pornografia e a Bíblia, né? Eram coisas que os partidos não deixavam. É claro, a questão política, pornografia, porque existe até o antigo marxismo, ele era bem moralista, e a Bíblia, porque eles sabiam que o cristianismo poderia ir contra o pensamento deles. Então, essa questão, tá? Se tiver mais alguma questão, pode colocar no chat aí, ou abrir o microfone e perguntar, né? Fala, Pablo. Então, Lobão, analisando aí o texto e as suas explicações, a minha impressão é que o pano de fundo era diferente, mas a discussão era uma discussão que ainda é atual, que é a concentração versus a descentralização do poder.
né? Então a Inglaterra ela tinha um modelo mais descentralizado e a França um modelo mais concentrado. E que passa isso também por discussões atuais, até o modelo, até nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, foi muito falado disso, né? Mais Brasil, menos Brasília. Era um dos slogans do Bolsonaro. E tinha a questão, por exemplo, a gente viu o governo do PT, em que o governo ele concentrava muito poder. De certa forma, ele era um ente que tinha gravidade para si, ou seja, ele atraía, né, o setor produtivo. Ele estava mais preocupado em ser amigo do rei do que em realmente produzir. A gente vê essas empresas enormes, JBS, ganhando recursos do Estado, as empreiteiras. Então, ficava todo mundo gravitando em volta do governo ali, porque ali era a forma de ascensão econômica, social, enfim. E exatamente. Isso reproduzido nas próprias universidades. A gente sabe como funcionam os concursos dentro das universidades, processo seletivo de mestrado, doutorado, né? Ou seja, se você não for amigo do rei ali, um reizinho local, né? Um duque, enfim, é muito difícil você conseguir penetrar no sistema. Né? Vai a gente declarar conservador e tentar fazer um concurso na história. Não consegue. Não consegue. Então, acaba concentrando esse poder e é algo que o teste do tempo mostrou, né? Que deu errado. A França afundou. Mas, enfim. Tem duas pessoas querendo participar aqui. Um já pediu, que é o Oswaldemir, e depois o Luiz, tá, Luiz? Eu vou pedir, se você quiser abrir o microfone, fala. Eu queria só fazer um comentário antes do Oswaldo me falar, pegando o gancho no que o Pablo está dizendo, que é o seguinte, fazendo uma propaganda, vai ficar gravado isso aqui, graças a Deus, né? Nós estamos com a proposta inicial desse grupo de estudo aqui, eu fiz 6 meses, quem não tem os textos aí, depois pode me pedir que eu vou passar todos os textos para vocês lerem, né? Mas para o segundo semestre, se o pessoal animar, a gente volta. E aí eu queria pegar, aí eu já preparei uma sequência de textos, um deles é do Hayek, que é O Caminho da Servidão, que é um texto muito legal para a gente poder ler. O Pablo, segura aí, viu, Oswaldemir e Luiz, que eu já vou passar para vocês, só para não perder aqui o fio da meada, porque o Pablo lembrou aí dessa questão de poderes, dos encastelados e tal, né? É interessante que o Hayek, quando ele lançou O Caminho da Servidão, ele se baseou muito no pensamento do Burke, a maioria dos comentadores faz menção a isso. O Hayek era um liberal clássico, né? Os liberais gostam do pensamento do Hayek, mas ele tem uma ligação com o Burke, porque o Burke já anunciava que o Estado grande ia favorecer poucos, uma elite industrial que tomaria o poder. E o Hayek fala isso já quando ele lança O Caminho da Servidão em 1941. Uma coisa que nós estamos vendo hoje com a aplicação das Big Techs, os grandes conglomerados em associação com o Estado, não deixando as coisas mudarem, né? Então, o Alexandre lembrou aí do pequeno, do empresário, do empreendedor. Livre mercado, que é uma coisa que o Burke defende, que os liberais defendem também, é contra a concentração de poder, como a gente encontra hoje nas Big Techs, nos grandes conglomerados. Existia uma grande construtora que apoia o Estado, é bom no Brasil desse. Agora, num livre mercado, onde as barreiras são menores, dificilmente a gente teria uma corrupção tão grande como acontece isso aí. Mas eu estou só antecipando uma vontade, tá, gente? Se a gente voltar no segundo semestre, se você quiser participar, a gente vai lendo esses textos aí, tá bom? O Oswaldemir, ele quer falar, né? E depois eu passo para você, viu, Luiz? Tá bem. Boa tarde, professores. Eu sou preparador físico, formado já há 10 anos, e eu estou no 6º período de Direito. Desde o primeiro semestre eu estou tentando fazer uma iniciação científica, mas eu não encontro orientadores aqui para os assuntos que eu quero. Agora, através do DPL eu consegui, mas a abordagem que eu estou tentando levar para a inscrição de um mestrado sobre o assassinato de pessoas humanas no ventre, eu estou tentando, além de tudo, né, saber de onde vêm algumas ideias. Por exemplo,
em relação à Revolução Francesa, eu tenho um artigo falando sobre a Igreja Católica, onde eu tento saber de onde vêm certos excessos aceitáveis. Como a Revolução Francesa é um marco na nossa história, e a gente teve o primeiro genocídio da era moderna, né, o genocídio de Vendéia, e eu estou tentando trazer uma linha de raciocínio de como a modernidade ela começa a criar um monte de excesso aceitável, né, o movimento negro, feminismo, enfim, e na questão do aborto. Até a Terezinha fez uma pergunta sobre como foi contra o cristianismo, e o genocídio de Vendéia explica para ela. Foi uma política pública do Estado contra a religião cristã. Uhum. E a pergunta que eu faço é se eu consigo, de alguma maneira, fazer se tem alguma coisa muito... se eu estou viajando demais em fazer essa linha de raciocínio. Em certos excessos aceitáveis, como foi o genocídio de Vendéia, na relação do aborto, porque se você desumaniza o ser humano, consequentemente despersonifica, porque a Carmen Lúcia, ela tem um trabalho, ela fala que existe ser humano e pessoa humana, né? Que a personalidade se cria só depois de um certo momento qualquer, aí, à la carte, cada pai. Se esses excessos aceitáveis têm, eu consigo fazer essa linha de raciocínio. Você pegou o fio da meada, aquilo que a gente chamaria de o fio dourado do pensamento dessa aí. Eu até faço indicação para você, eu sou protestante, né, presbiteriano, eu faço indicação para você de um livro muito legal, O que Aconteceu com do Francis Schaeffer. Como é que eles deram o título, gente? O que aconteceu... Vou pesquisar aqui rapidinho. Que eu estava lendo ele essa semana... o que aconteceu com a raça humana, é isso mesmo, o que aconteceu com a raça humana, é um livro do Francis Schaeffer. Esse livro, ele escreveu junto com o Everett Koop, que era o que eles chamavam lá nos Estados Unidos do cirurgião geral, era o ministro da Saúde, no final dos anos 70. E ele vai falar justamente disso aí, dessa questão da desumanização e o crescimento do aborto. A sua visão não é incorreta, não. O difícil disso aí é que você vai pegar para esse fio da meada muitos autores. Por exemplo, tem um autor mais à esquerda e tal, que vai falar sobre isso, sobre a questão da mudança da sociedade, que é o Norbert Elias. Norbert Elias é um sociólogo, ele tem uma série de livros chamado Processo Civilizador, e numa passagem desse livro ele fala que é o seguinte: a modernidade tornou a morte uma coisa técnica, né? Tornou a morte um produto da fábrica, como é um produto que a gente compra na loja lá, feito em massa. A morte se tornou uma coisa em massa. E ele até faz uma comparação interessante com o serial killer, né? Indivíduos na história sempre tiveram propensões à morte e tal. Mas sociedades mais antigas, que a guerra era mais presente, sociedades de honra, eles extravasavam a sua capacidade de morte. Numa guerra dessa, matava, morria e tal. Numa sociedade onde, entre aspas, foi civilizada, essa característica do ser humano não foi. Então, aí o indivíduo ainda que tem essa propensão para a morte, ele vai usar essa característica com um aspecto moderno, de precisão. Aí você vai ver o tal do serial killer, que ele mata determinado tipo de pessoa, ou é mulher de cabelo tal, ou é homem de determinada função, que aí é uma visão tecnicista da morte, que é um fruto da modernidade. Uma questão interessante isso aí. O seu pensamento é correto, dá para você trabalhar muito isso aí e defender uma tese e mostrar mesmo a perspectiva de crise disso aí. Deixa eu só ver o que está no comentário no chat e eu já passo para o Luiz falar, tá bom? Ele botou aqui uma citação, né? A citação em nome da Revolução levou-se a cabo na França um verdadeiro extermínio, especialmente católico, sobretudo. Exatamente isso aí, tá? Exatamente, que é esse livro aqui, né? Juan Cruz, Filosofia da História, muito bem. Do Raimundo Lully, esse instituto é muito bom, muito bom. Exatamente. E toda essa técnica de morte, a Revolução Francesa vai ser um laboratório
e nós vamos ver todos os movimentos revolucionários do século XX ligando isso aí, né? Isso, exatamente, Valdemir. Ele colocou aqui no chat dizendo o seguinte: o pecado foi retirado do imaginário social, dando lugar para novos termos como exploração, desigualdade, opressão, e a redenção se dá para o lugar da revolução social. Isso aí é uma coisa interessante. Tem um livro que opa, tá falando que nós vamos terminar aqui, Pablo. Como é que faz? Tem o link aí da continuação, pessoal. Tá bom. Eu faço indicação para vocês, viu, Vladimir? Eu estou pegando o link aqui, antes da gente ir para o outro, que é do livro do John Gray, chamado Missa Negra. Esse Missa Negra, ele vai comentar como que os processos revolucionários pegam a escatologia cristã e transformam em uma escatologia política e vão secularizá-la. Eu acho que é uma boa fonte para você aí. Vamos lá para o outro link, aí no outro link o Luiz fala, tá bom, Luiz? Pode ser? Ok, melhor. Beleza. Porque aí dá tempo. Se você começar a falar aqui, aí fecha, aí fica sem graça, né? Vamos para lá, então, outro link. Até mais. Todo mundo lá do outro lado, gente. Muito bom, estamos de volta, né? Já está gravando, Pablo? Tá gravando já. Então, Luiz, você está com a palavra aí. Só uma rápido observação. A gente está tentando fazer o Google Meet pago, mas aí como eu peguei Covid esses últimos dias aí, a gente não conseguiu resolver isso, para não ter essa interrupção na próxima reunião já. É porque o papo tá rendendo, né? Graças a Deus, isso é bom. Todo mundo participando. Fala, Luiz. Bom, muito obrigado pelo convite aí do Pablo também, né? Ele já tinha me convidado para participar do grupo, mas infelizmente a gente tem alguns compromissos e acaba não conseguindo acompanhar, né? Hoje eu estava mais tranquilo e resolvi pegar o bonde andando. Então, se eu falar alguma besteira aí, me corrijam, por favor, tá? Eu gostaria de colocar um ponto de vista, e antes de me apresentar, né, eu sou professor do mestrado de Controladoria e Governança Pública, então minha área de estudos envolve planejamento estratégico no setor público, a gente estuda um pouquinho sobre setores de inteligência, geopolítica, né? Então, é sobre essa perspectiva, que é o meu ponto de vista, que eu gostaria de apontar aí, fazendo um paralelo aí dos apontamentos do Pablo, né, que ele comentou sobre que rei sou eu, né, os reizinhos, né, e você também comentou das Big Techs, né, e eu tenho feito, na verdade, um esforço mental de passar por dezenas de literaturas, né, que comentam sobre todo esse rol desde o feudalismo, falando um pouquinho sobre reinados e chegando aí na questão dos metacapitalistas, onde entram as Big Techs. E eu tenho puxado um pouco esse fio da meada, porque eu tenho me deparado com diversas literaturas que me preocupam no sentido de que a história nos é contada de uma certa forma e ela acaba confundindo, inclusive, nossa corrente de raciocínio, porque muitas coisas não fazem muito sentido. E eu tenho tentado caminhar mais por uma corrente lógica da busca por recursos, né? Porque o ser humano, desde que vive em sociedade, ele procura, né, adquirir recursos e, junto com os recursos, isso acaba gerando uma concentração de poder. Tá? E aí, dentro desse raciocínio de concentração de poder, eu até tenho um artigo aqui interessante para quem estiver curioso, aí é a Rede de Governança Corporativa Global, The Network of Global Corporate Control, né, que é um estudo que foi feito em Zurique, né, na Universidade de Zurique, sobre uma rede de governança global que existe hoje, né? E aí entra um pouco nessa fala das Big Techs. E onde que eu quero chegar agora fazendo a junção com o presente e com o passado? É que muitas vezes a gente fica nessa discussão do capitalismo, do comunismo, né, da democracia, liberdades, e a gente começa a perceber, quando a gente faz
essa retrospectiva, inclusive geopolítica, que, na verdade, a luta sempre foi por poder, né? Porque o poder, ele diretamente, ele é o principal responsável pelo acúmulo de recursos, né? Ou a busca de recursos, né? Hoje eu até tenho uma teoria que a gente já vive uma terceira guerra mundial, né? Mas a um nível de quinta geração, né? A gente ainda não tem um confronto bélico entre grandes nações, e sim de pequenas relações através de guerras proxy, mas que todo o objetivo e toda essa guerra de quinta geração, ela nada mais é do que uma busca por recursos e poder, tá? E esses recursos e poder, eles foram se concentrando a partir do feudalismo, né, e a queda das monarquias, numa segunda fonte de poder, que foram as burguesias e os bancos, né, os grandes banqueiros, né, e a gente começa a ver essa história se entrelaçando aí com os Rockefeller, Rothschilds, e agora recentemente com as Big Techs, Big Pharma, Big Finance, né, e a gente tem esse conglomerado, que eu até gostaria de trazer esse artigo para que, se vocês pudessem dar uma lida, ele justamente comprova essa minha fala, né, em que, com o passar dos séculos, propriamente desde 1700, a partir aí dessas quedas das grandes monarquias, um novo poder no mundo foi se formando, foi uma reorganização de poder, tá? Em que as grandes monarquias também se concentraram, principalmente na monarquia inglesa. Eu tenho percebido, tá? Eu não sei, eu não posso dizer que eu tenho uma leitura completa, tá? Porque eu fui catando milho e puxando simplesmente o que me interessava para tentar fazer essa amarração, tá? E aí eu cheguei nesse artigo que hoje eu estou trazendo aí para vocês, em que você percebe uma amarração de poder a nível global, né? A nível das corporações globais, em que essa amarração de poder, ela se concentra nos conselhos de governança e principalmente nas grandes fundações e os fundos de investimento. A gente tem, eu acho que vocês já devem ter passado o olho aí por alguns fundos de investimento como BlackRock, como o fundo da Vanguard, por exemplo, que é o fundo que tem conselhos que são as mesmas pessoas, né? Essas antigas famílias feudais, né, ou de banqueiros, acabaram se reunindo, né, elas foram se unindo através de casamentos, e você percebe isso na história, isso daí está tudo comprovado, eu fui puxando esse fio da meada, e onde eu cheguei foi nesse estudo de Zurique, que eu achei bem interessante, porque eles fazem realmente esse mapeamento, e 40% praticamente das empresas globais é o mesmo conselho, né, diretamente relacionado. Eu não estou falando nem diretamente, porque indiretamente, se você olhar no mundo, não tem grande empresa hoje de qualquer ramo de atuação que não esteja vinculado a esse conselho único, que é um punhado de 50 pessoas aí, mais ou menos, que estão controlando hoje praticamente todas as empresas do mundo, né? E a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Por exemplo, hoje eu estava, e vou dar um exemplo prático, né? Hoje eu fui comprar umas flores na floricultura, né? Flores não, umas plantas, como que fala? Umas frutíferas, né? Para colocar em vaso e tal, umas árvores frutíferas. Olha só que interessante. A dona era um grande viveiro, tá? E ela me comentou o seguinte: olha, a gente não está trabalhando mais com frutífera, porque começou a se gerar uma série de legislações coibindo a nossa venda, porque a gente não pode trazer de outros estados, né? E a gente também tem um problema aqui, que a frutífera ela precisa também de uma água muito limpa e tal, e a gente só está recebendo, como a gente tem dificuldade de fazer poço, agora a gente conseguiu um poço, né, artesiano, mas mesmo assim agora a gente tem outro problema, que é trazer de fora também as frutíferas e tal. Então, ela colocou uma série de empecilhos que você percebe que são todos empecilhos de uma estrutura de poder. E aí você começa a analisar essa relação com essas grandes estruturas de poder e você vê que, basicamente, os lobbies que estão ocorrendo são para favorecer essas grandes empresas. E as pequenas empresas, que seria, vamos colocar aí uns 30% ou 40% restante, que está espalhado aí pelo mundo, que ainda não tem uma influência direta, né?
elas ficam suscetíveis a toda essa legislação negativa aí que é criada para que a gente tenha um controle, por exemplo, da logística de alimentação, de água, né? Então, praticamente, a gente está chegando num ponto de controle que eu não posso mais ter, por exemplo, no meu fundo de quintal, um animal para abater, porque isso tá fora da legislação. Então, a gente está vendo aí uma escalada de controle populacional que nunca antes foi visto, né? Depois que a gente viveu aí os últimos 50 anos, 100 anos de liberdade, foi o sopro de liberdade, eu chamo, né? E nós somos os privilegiados do sopro de liberdade. Agora a gente está voltando novamente a um sistema de controle muito pior do que o feudalismo, porque no feudalismo eu ainda podia ter minha vaquinha, eu pagava um imposto e estava resolvido. No sistema que está sendo criado hoje, eu não consigo nem me alimentar. Daqui a pouco não, né? Eu já não posso ter uma frutífera porque ela nem chega, ela não pode nem ser vendida aqui, porque ela não pode vir de outro estado. Eu acho, Luiz, a sua colocação é excelente. E é um tema que dá para a gente trabalhar bem isso aí, especialmente a partir da leitura do Caminho da Servidão do Hayek. Não sei se você já leu esse texto. Não. Vale a pena, porque ele antecipa isso. Em 1941, tudo isso que você está comentando, ele vai falar lá. E só para finalizar o meu raciocínio, tá? Eu me estendi um pouco aqui, mas é que o assunto é bem vasto e a gente às vezes tem que dar um exemplo para afirmar o raciocínio. Eu gostaria de falar aí sobre essa questão também do capitalismo e do comunismo, né? Porque se discute muito essa questão e eu também estou chegando a uma conclusão, tá? Que, na verdade, olhando aí até pela geopolítica e essa reorganização de poder, que tudo é capitalismo, né? Nós só temos o capitalismo em seus extremos. Quando você começa a ter um totalitarismo a partir de controle de recursos e concentração de poder, você passa a seguir modelos muito similares, tá? Ao comunismo, ao nazismo, ao fascismo, a esse tipo de formulação totalitarista. Ao passo que a outra extremidade, né, que também em demasia não faz tão bem, né? Ela precisa de um certo grau de controle, mas aquele liberalismo, né, que ele não pode chegar ser libertário demais, né, porque existe essa necessidade de controle, senão você acaba voltando para o totalitarismo, porque você libera tanto que aí você libera empresas que fazem o que querem e começam a monopolizar o mercado. Então elas começam a, né, partir para a concentração de poder e de concentração de recursos, tá? Mas, ao meu ponto de vista, isso é comprovado, inclusive, com a queda do Muro de Berlim. Eu acho que todo mundo já conhece esse case, que quando caiu o Muro de Berlim, se descobriu que os maiores multimilionários, eles não estavam no Ocidente, eles estavam no Muro de Berlim, lá, né, na Rússia, né, na União Soviética. Então, a gente percebe que o capitalismo, por si só, né, ele em si, ele é muito mais... Embora se tentou dar uma classificação, eu acho que errônea, propositalmente, do capitalismo como algo de direita, né? Como algo libertário e tal, ao meu ponto de vista, pelo que eu já estou olhando, eu discordo totalmente com isso, olhando por esse prisma, em que, na verdade, se você tirar o capitalismo, você volta para o escambo. Então, o capitalismo nada mais é do que um método pelo qual, né, você faz a distribuição de recursos, né? Distribuição no sentido de logística e manipulação desses recursos, né, de uma forma mais simples, simplificada, que facilita, né, o processo. Mas que os meios totalitários ou libertários são realmente os que definem as extremidades das pontas e que não tem nada a ver com o capitalismo. Na verdade, o capitalismo ele nada mais é do que a base para que todas essas configurações ocorram, né? Mas todas elas precisam do capitalismo. Esse é o meu ponto de vista, tá? E eu queria deixar ele aqui para uma discussão talvez futura, e a gente vê alguém que... uma sustentação teórica sobre isso, né? Eu queria fazer uma... Deixa eu só responder eu queria fazer uma pergunta. Eu não consigo escrever aqui, quero perguntar. Está com algum problema aqui. Tem uma pergunta na frente. Você pode esperar um pouquinho? Eu finalizei, tá? Tá bom, obrigado, Luiz. E tem muita coisa que você falou que já dá para a gente comentar. Só aguarde só um pouquinho, Marisa. Tem uma pergunta que a pessoa colocou no chat aqui.
A Terezinha está querendo o seu artigo, viu, Luiz? Você vai ter que botar o link aí depois. Tá dentro. Deixa eu ver se no chat. Não dá para colocar em PDF, né? Tá, e aí o Reginaldo fez a pergunta aqui, né? As mazelas conjunturais decorrentes e conducentes do estatismo maléfico têm uma base estrutural construída e alimentada por décadas e séculos de má gestão. Essa má gestão tem origem numa apropriação do Estado da coisa pública. A história tem uma responsabilidade nessa obrigação de aclaramento de consciências jovens para que não se tornem velhos tóxicos. Falar em bom Estado parece ser, acima de tudo, grande dose de ignorância histórica. Estou errado, Lobão? O Reginaldo fez a pergunta de $1 milhão. A construção... Maria, você pode só desligar um pouco o microfone só para mim? Isso, obrigado, viu? Nós temos uma questão interessante aí, dá para puxar muito fio da meada, viu, Reginaldo? Que é o seguinte: o Estado, tal como ele se constituiu a partir do século XIX, o Estado moderno, ele veio dizendo que vai resolver as benesses. Mas é aquela história que muitos autores vão comentar, né? Ele quebra a sua perna e tenta te vender uma muleta. Então, essa sempre é a propaganda do Estado. Nós vamos arrecadar impostos para ajudar os pobres. Então, o Estado vai ser distribuidor de renda. Sendo que, como o Estado não gera riqueza, ele vai tirar a riqueza de quem gerou, de quem produziu, para dar, entre aspas, para outros. Só que quando você vai ver, por exemplo, por que o pobre no Brasil é tão pobre? Ele não pode ter um financiamento porque a casa não é regularizada pelo Estado, ele não pode abrir um empreendimento, como o Luiz lembrou aí, essa questão das Big Techs e tal, elas se associam ao Estado e criam um monopólio, porque todo monopólio, se você olhar, é criado pelo Estado. Nós não podemos ter mais uma operadora de celular, porque as que existem se aglomeraram, tomaram conta da agência reguladora e ninguém pode abrir. A gente não pode nem ter... a legislação impede de ter uma operadora regional, como acontece em alguns países. Investigue depois, para vocês verem, o que aconteceu com o mercado da Guatemala, um país muito menor que o Brasil, nessa questão da internet. A Romênia tem um mercado de internet muito mais liberalizado que o nosso, onde existem dezenas, um país menor que o Brasil, mas existem dezenas de operadoras para celular. Então, nós temos um problema sério por isso aí. Então, por que muitas pessoas não têm acesso aos recursos? Um monopólio criado, mantido pelo Estado, onde aí o empresário, para ele, por que ele vai entrar na concorrência, lançar produtos inovadores e tal, se é mais fácil ele pagar um político para que a empresa de carro dele tenha um monopólio no Brasil, a gente tem essas carroças andando no Brasil para lá e para cá, a gente achando que chama isso de automóvel, mas são carroças. E impedem, por exemplo, que entrem concorrentes para melhorar a tecnologia dos nossos automóveis. Por que isso acontece? Com um anúncio do Estado. Então, o Estado tem essa cara de bonzinho, mas ele, na realidade, ele quebra suas pernas e tenta vender a muleta. Não é bom, não. Né? Aí o Oswaldemir está falando uma coisa que a troca, mais uma referência que ele coloca aqui, né, do texto, vale a pena lerem aqui, por a questão do tempo, viu, Valdemir? O Reginaldo lembra aqui a questão das elétricas, né, lá na Bahia, no Pernambuco, que monopolizam o serviço, exatamente. E quando a gente tenta dar um ar de capitalismo ou de livre mercado no Brasil, tudo é feito errado. Quem lembra aí das privatizações dos anos 90 vai saber isso. Criaram uma privatização, mas quem foi comandar a agência de petróleo, por exemplo, era o genro do presidente. Não faz nenhuma coisa descarada. Faz lá o genro do presidente vai ser o presidente da agência reguladora da privatização. Então, isso não foi verdade. Marisa, você quer comentar aí, Marisa? Abre o microfone e fale. Peraí. Você está acompanhada aí, tem um barulho aí. Quem é que está com você? Então, pessoal, imagina, eu estou no clube aqui na piscina e estou aqui dando exemplo que eu acho que todo mundo tem que participar. Porque é sábado à tarde, né? Então, a gente está na nossa vida. Enfim, o que eu pensei, né? Pelo menos na minha dificuldade em relação a explicar para as pessoas, para elas poderem entender. Em primeiro lugar, quando a gente fala conservadorismo, não aquele conservadorismo Deus, Pátria e Família, mas o conservadorismo verdadeiro que inclui o Estado menor e o capitalismo ou o mercantilismo, né? Então já está incluído o liberalismo econômico, que tem vários tipos.
Agora, quando a gente, normalmente quando eu escrevo, só por constatar, quando a gente escreve conservador liberal, o pessoal, o povo que eu trabalho com conscientização, não entende. Então a gente tem que explicar conservador de comportamentos e liberal econômico. E aí ainda tem o liberal da esquerda, que é o liberal de comportamento. Só para constar, porque esses termos ainda confundem a população brasileira. Então quando a gente falar com o povo, eles têm que entender. Mas na realidade, quando a gente fala conservadorismo, já inclui o Estado menor e o mercantilismo ou o capitalismo. A minha dúvida, a minha pergunta aqui é sobre economia. Então, todo mundo fala, então acabou virando um capitalismo totalitário, que é o oligopólio ou monopólio que a gente vive. Eu acho que dentro do conceito de verdadeiro de capitalismo, não está incluído o oligopólio monopólio. A gente já tem um termo novo para isso, que é o metacapitalismo, que é um capitalismo errôneo, paralelo, totalitarista. Então, eu só queria que a gente tentasse definir aqui no grupo os termos para não ter essa confusão, entendeu? Bem lembrado. A Marisa está lembrando aqui da questão da terminologia. Isso é um ponto importante. Que, por exemplo, o Burke, que é o assunto que puxou a nossa discussão aqui, ele vai favorecer a questão do livre mercado, do empreendimentos e do Estado menor, né, da questão. Então, por isso que a palavra conservador já incluiria tudo isso. E aí, lembrando, viu, acho que até foi a questão que o Luiz colocou, a Marisa está lembrando aqui, se eu pegar um exemplo clássico, por exemplo, do monopólio que houve do aço nos Estados Unidos pelo Andrew Carnegie, ele conseguiu monopolizar, entre aspas, porque ele conseguiu baixar o preço do aço pelo manter. Aí o governo fez o quê? Criou uma agência reguladora para tentar controlar isso. Com a agência reguladora, o grande empreendedor se associou à agência reguladora e impediu novos agentes de entrar, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, com todos os lobbies no Brasil. Aí entra o que a Marisa lembrou do metacapitalismo, porque o capitalista ele vai pensar, ele quer o lucro. E para ele é muito mais fácil pagar um deputado, um burocrata, do que ele criar um produto novo e ter o mercado aberto para ele poder concorrer, né? Para ele fazer isso. Por isso que até um autor, o Juan Rallo, que é um espanhol da escola austríaca, ele fala assim que é mais fácil, você encontra os maus bilionários nos países, quando, por exemplo, o maior bilionário é um empreiteiro que é associado ao grande político, porque ele só conseguiu ser bilionário porque o político o favoreceu, o desenvolveu, né? Então isso seria uma riqueza. Agora, quando você tem mas eu acho, Lobão, que isso daí não é considerado capitalismo verdadeiro. Isso não é considerado. Não é. Isso é picareta, isso de você ter um... Então, assim, o capitalismo verdadeiro... Não é, então a gente não deve denominar de capitalista. Então, deve ter uma outra denominação, isso daí. Salafrário. Ele cria uma tecnologia, ele chama de capitalismo de laços. A tecnologia metacapitalista também pode ser entrada nisso. Porque esse tipo de bilionário é o bilionário que está falando, da empreiteira, que ele só é bilionário porque ele faz obras para o governo. Agora, um dinamismo maior seria de pessoas que são ricas pelo seu próprio empreendedorismo, pelo dinamismo do mercado, pela inovação que ele consegue levar aos indivíduos, né? Como acontece ainda, em parte, nos Estados Unidos, você vai ver que grandes bilionários lá como o Jeff Bezos, que conseguiu fazer com que nós aqui somos professores, né? A gente consegue comprar livro mais barato. A Amazon faz isso. Mas aí, o que ele fez? Chegando lá em cima, ele já começa a se aliar ao Estado para desfavorecer os concorrentes, né? E por isso que a gente precisa de mecanismos de pesos e contrapesos para impedir esse tipo de oligarquia, né? Algumas pessoas estão comentando no chat aqui. Isso, ó. O Reginaldo está lembrando que na Rússia, né, como o Luiz lembrou, que a queda do Muro de Berlim mostrou que havia bilionários, né, nos países socialistas, porque eles eram aliados ao Estado. E aí os bilionários russos, lá depois da perestroika, da abertura glasnost, né, se fosse rebelar, eles eram mortos, simplesmente, né?
O João está lembrando aqui do Burke, né? Nós empolgamos com outros temas aqui, e o João está lembrando do chat para a gente voltar para o tema do Burke. Burke está discutindo sobre a percepção do indivíduo na realidade, procurando entender como será a nossa sociedade. Isso, João. Sua pergunta é muito importante. O Burke, quando ele discute essas questões da liberdade, refletindo sobre a Revolução Francesa, ele pensa no futuro nessa relação dos indivíduos, como os indivíduos devem se portar perante isso que ele chama aqui do mal francês, né? Esse ideal revolucionário que vai ser exportado para outros países. E tem uma passagem interessante, que eu estou aqui com uma edição do Pensamento, que ele vai dizer o seguinte, que a política da Revolução Francesa vai acabar com o que ele chama do princípio seguro da conservação, né? E que, para ele, os indivíduos devem ser resguardados da Revolução para que não haja mudança. Por exemplo, ele vai discutir numa passagem, por exemplo, quando o estabelecimento da família, né? Os revolucionários vão querer mudar a própria constituição da família e da forma como a sociedade se estabelece. Então, uma visão que o Burke vai dar é justamente desse valor do indivíduo. O Oswaldemir está colocando mais citações aqui, viu? Do metacapitalismo que a Marisa lembrou, né? Muito legal esse artigo aqui do Guadalupe Correia Cabreira, né? Vale a pena dar uma olhada aqui, ó, que ele vai falar sobre o caso da Open Society, né? Que é daquele investidor lá do Soros. Acho que o Luiz conhece bem ele aí, né? Porque está estudando essa parte. Sabe que ele também é um desses que agita toda essa perspectiva aí, tá bom? Mais alguma coisa, gente, sobre o texto? Algum comentário mais? Alguma coisa? O Reginaldo está agradecendo aqui, né? A gente já pode ir caminhando mais para o final, se o pessoal não tiver mais alguma pergunta. Pablo, você quer falar alguma coisa mais? Não, achei muito legal o texto, gostei bastante. Acho que eu não tive tempo de ler o texto todo, mas acho que a discussão foi muito boa. Sim. E nós vamos ter a oportunidade. Se você quiser, Pablo, eu posso mandar já para o seu zap a sequência dos textos e a gente vai circulando nos grupos aí, tá? Tudo que foi proposto. Para o mês que vem, a gente vai ler um artigo, não muito grande, do Murray Rothbard. Não. Março, são 2 artigos. Um do Bruno Garchagen e o outro do Murray Rothbard. Vai ser o primeiro mês que a gente vai ler 2 artigos. Um é Utopia Política e o Ópio dos Intelectuais, do Bruno Garchagen, e o outro é Libertários Conservadores, Univos contra o Verdadeiro Inimigo, do Murray Rothbard, tá bom? Esses são os artigos que eu propus. Eu vou passar já para você, viu, Pablo? A sequência toda, e aí a gente discute todo mundo junto aí, e vai ser legal, tá? E eu passo também os artigos antigos. O Oswaldemir está querendo os artigos. Oswaldemir, eu vou botar meu e-mail aqui. Você pode mandar, e aí para o meu e-mail, isaiaslobão@hotmail.com, e aí todo mundo que quiser os artigos eu já posso mandar, tanto o do Democracia na América, do Alex Tocqueville, esse do Edmund Burke, e a sequência toda também, tá? Se você está ouvindo aí, esse vídeo está circulando já no YouTube, você pode mandar um e-mail para mim, isaiaslobão@hotmail.com, eu mando para você a sequência desse semestre. E se a gente tiver quórum, né, Pablo? E para o segundo semestre a gente faz outra continuação do grupo de estudo também. O som. Acho que com certeza teremos. O pessoal vai querer sim. Continuação. Tá bom. O salário é bom, eu gosto. Estão me pagando bem, então eu posso continuar. Lembrando que é um trabalho voluntário, viu, pessoal? Lobão tá brincando aí. Tá bom. Então tá bom, gente. Qualquer coisa aí, se tiver mais alguma dúvida, nós tiramos. Senão nós nos despedimos agora. Ok, Lobão, obrigado. Já mandei um e-mail pedindo esse material todo. E forte abraço aqui do São Francisco. Tá bom.
Eu sei, aí tem umas frutas muito legais, não tem, Reginaldo? Tem. Eu vou querer uma hora ir aí e você separa para mim manga, abacaxi. Pronto, vamos. Olha a Terezinha aí. Oi, Terezinha, Marisa. Pronto. Rosalini também, o João. É muito bom essa interação com o povo todo. Como eu dizia para quem chegou depois, estou aqui na divisa Bahia-Pernambuco e conhecendo o povo que antes eu não sabia quem era, mas agora estamos aqui numa grande rede. Forte abraço. Muito bem, um abração. Obrigada, pessoal. Só lembrando que dia 12 e 13 de março a gente vai ter o fórum, o primeiro fórum Educação e Liberdade do Docentes pela Liberdade, em homenagem à deputada Ana Campagnolo. E agora todo ano a gente vai ter um fórum. Esse vai ser o primeiro fórum. Ô, Marisa, Educação e Liberdade. Presencial, Marisa? Ou pode ser? Online. Ótimo, tá bom. Beleza. Obrigado. Tchau, gente. Ok. Tchau, pessoal. Abraço. Valeu, abraço. Legal, um abraço, Tchau, abraço. tchau. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.